Certo. Então, pessoal, ao longo da disciplina de Genética e Teoria Evolucionista, vocês vão aprender as bases biológicas do comportamento, naquela parte da disciplina que eu denominei de Genética do Comportamento, e, posteriormente, eu vou apresentar a vocês a perspectiva da chamada psicologia evolucionista. A psicologia evolucionista, ela busca explicar o comportamento atual do ser humano com base em mecanismos evolutivos, semelhantes àqueles propostos pela chamada teoria sintética da evolução. Eu vou explicar a vocês que a psicologia evolucionista contemporânea, ela segue os pressupostos básicos da teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução é uma combinação entre alguns pressupostos apresentados pela teoria da evolução proposta pelo naturalista britânico Charles Darwin, o pessoal gosta de chamar de Darwin, né? Aqui no nosso país, Charles Darwin, e a chamada genética moderna, principalmente a partir do trabalho de Morgan, né? Ali no início do século XX. Então, a teoria sintética da evolução é nada mais, nada menos do que a teoria da evolução das espécies de Darwin, modulada pela genética moderna, ou seja, a explicação para a variabilidade que permite a seleção natural, tal qual proposta por Darwin, seria genética. Tá? Então, a psicologia evolucionista ela vai apresentar as suas explicações com base nesse modelo da teoria sintética da evolução. Ok, gente? Estou vendo aqui algumas informações no chat. Ah, sim. Ok, pessoal, obrigado pelos comentários. Então, pessoal, primeira questão importante. Vamos lá, né? Porque, afinal de contas, vocês, estudantes de psicologia, têm de estudar genética e evolucionismo. Será que vocês não foram enganados? Disseram para vocês que psicologia era ciências humanas e tal, e aí tem genética. Como assim? Vou apresentar a vocês uma resposta bem interessante e bem fundamentada. Olha só. Resposta aí de Yamamoto e Moura, publicada em 2010 na página 53. A mente humana funciona através de mecanismos psicológicos evoluídos, que seriam características universais de nossa espécie, evocativas do ambiente ancestral no qual ela evoluiu. O que Yamamoto e Moura querem dizer com isso, pessoal? Olha só o que eles estão falando. Eles estão dizendo que a nossa mente atual, ela foi constituída ao longo da história da evolução da nossa espécie. Ou seja, determinados mecanismos psicológicos que foram sendo progressivamente incorporados, selecionados pelas suas vantagens evolutivas, se mantiveram presentes. E, evidentemente, que quando nós falamos de mente humana, nós estamos falando de sistema nervoso. Características do sistema nervoso que são comuns a todos nós, seres humanos, sustentam determinados mecanismos psicológicos que também seriam comuns a todos nós, seres humanos. Então, o que a psicologia evolucionista está dizendo, basicamente, é que nós, seres humanos do século XXI, compartilhamos grande parte da história evolutiva da espécie humana como um todo. Portanto, seriam características universais. Você, de Rio Verde, compartilha características mentais básicas que uma pessoa lá das Ilhas Trobriand, no Pacífico, que uma pessoa lá do Japão, que uma pessoa lá do Zaire, que uma pessoa lá do norte do Canadá, vamos imaginar os esquimós lá do norte do Canadá, em que pesem as diferenças culturais, certos padrões de comportamento, certos padrões de processos mentais seriam semelhantes para todos os seres humanos, tá? E aí a Yamamoto e Moura prosseguem. Estes mecanismos consistem em emoções, preferências. Gente, daqui a pouco eu vou ilustrar essa questão de preferência, mostrando para vocês por que tem determinadas características físicas
que são interpretadas como atraentes, independente da cultura. Vamos analisar isso daqui a pouquinho, né? E propensões. O que é propensão, gente? É uma tendência. Selecionadas porque ajudaram nossos ancestrais a sobreviver e reproduzir no passado. De cara, vocês estão vendo aí a nítida influência da teoria sintética da evolução, né? Uma vez que o ambiente moderno mudou radicalmente em relação àquele que seria o berço dessas adaptações, temos que nos perguntar se estes mecanismos ainda permanecem e se nossos comportamentos refletem essas adaptações passadas. Então, por isso que a genética do comportamento, a psicologia evolucionista, buscam discernir quais seriam os nossos comportamentos que têm uma forte base biológica daqueles que são construídos pela interação do indivíduo com o mundo, seja por meio de desenvolvimento, seja por meio de aprendizagem, seja por meio de internalização de normas ou crenças ou regras culturais, tá? Estou vendo algumas informações chegando aqui no chat, deixe-me ver. Cadê? E, minha cara Ana Lívia, eu acho que talvez seja alguma questão específica, né, da sua rede, porque o pessoal está comentando que está tudo ok, né? Então, se está tudo ok para a maioria, deve ser alguma questão da rede, tá? Dá uma olhadinha para ver se está dando certo. Às vezes o aplicativo, ele dá um probleminha, tá? Tenta sair e voltar, como o pessoal está sugerindo, viu, Ana? Aí você vê direitinho. Aí, se tiver algum problema, você volta e comenta, e aí a gente tenta descobrir alguma solução, tá bom? Obrigado pela informação, tá? Não, a minha imagem, propriamente dita, realmente não é possível ser vista porque eu estou com um problema na minha câmera, né? Quem acompanhou a minha aula de introdução na semana passada, observou que é o problema da câmera, tá? Então, estava tudo riscado e tal. Então, para evitar esse problema, eu simplesmente desliguei a câmera, tá certo, minha cara? Vou ver se ao longo da semana eu consigo arrumar essa questão, tá bom? Mas vocês não estão perdendo muita coisa não, viu, gente? Muito pelo contrário, tá? Vamos aqui na sequência? Olha lá. Exemplo. Pessoal, o que é ser atraente? O que é uma pessoa atraente? Vocês já pararam para se perguntar isso? Será que uma pessoa que é considerada atraente agora, no século XXI, no Brasil, em Goiás, em Rio Verde, essa pessoa também é atraente em outros lugares? E mais, será que essa mesma pessoa, que seria atraente atualmente em vários lugares, ela também o seria no passado? Será que a atratividade é universal ou ela varia conforme a cultura? Gente, isso é uma questão antiga, tem todo um debate acerca disso. E, para vocês terem uma ideia, tem toda uma série de trabalhos que enfocam bastante a atratividade feminina. E aí eu vou explicar para vocês por que historicamente, tem se debatido tanto a atratividade feminina e não a masculina, por exemplo. Isso é uma influência, pessoal, mais uma vez, da teoria sintética da evolução. Eu vou apresentar para vocês algumas informações mais para frente, mas eu vou adiantar. Eu vou falar mais sobre isso quando eu comentar sobre seleção sexual. Charles Darwin, quando ele propôs os mecanismos por meio dos quais o ambiente selecionaria características vantajosas para os indivíduos de uma dada espécie e que posteriormente permaneceriam ao longo da história dessa espécie, se garantissem, né, sobrevivência e reprodução, ele estava falando de uma competição entre espécies diferentes. Essa competição é a chamada seleção natural. Por outro lado, mais para frente, Charles Darwin começou a refletir sobre um tipo de competição que aconteceria dentro de uma mesma espécie. Essa competição aconteceria entre os membros de cada sexo entre si, ou seja, machos competiriam com outros machos pelo acesso às fêmeas e vice-versa.
As fêmeas competiriam com outras fêmeas pelo acesso aos machos. Isso se chama seleção sexual, né? Então, o que acontece? Charles Darwin observou e, posteriormente, outros naturalistas e, mais para frente, biólogos, mais para frente, antropólogos, mais para frente ainda, psicólogos evolucionistas observaram que, de modo geral, nas espécies animais, quem escolhe o parceiro é a fêmea. Ou seja, as fêmeas é que selecionam os parceiros. Não são os machos que escolhem, são as fêmeas. Então, em função disso, a competição entre as fêmeas seria uma competição diferente da competição entre os machos. Os machos competiriam por recursos, pois as fêmeas selecionam os seus eventuais parceiros em função dos recursos que eles podem oferecer. Já as fêmeas competem entre si por características físicas. Em outras palavras, o que é atraente para os machos são as características físicas das fêmeas. O que é atraente para as fêmeas seriam as capacidades de aquisição de recursos dos machos, não é? Então, seria basicamente essa aí a questão. E aí, o que acontece? Espera aí que eu estou vendo que chegou uma informação aqui no chat. Sim, minha cara Stephanie, exatamente. No meio animal, isso é muito claro. Mas aí vem a grande pergunta. Aquilo que nós vemos acontecendo com grande frequência no mundo dos outros bichos, isso vale para nós, seres humanos? Nós, seres humanos, escolhemos as pessoas assim também? As pessoas que a gente vai se relacionar, a gente escolhe assim? Será? Ou será que, na verdade, nós temos essa tendência, mas ela não se expressa 100%, porque nós temos outros fatores que nos fazem escolher uma pessoa? Vamos analisar e no final desse bloco da aula eu vou responder para vocês, tá bom? Se nós realmente escolhemos assim, nossos parceiros e parceiras, ou se, na verdade, é só uma tendência que não necessariamente se expressa, mas que nós observamos que ainda persiste na nossa mente, tá certo? Vamos aqui, pessoal? Olha só. Em 1993, um pesquisador, né, nesse campo da psicologia evolucionista, o Singh, ele publicou um artigo muito interessante, que eu coloquei para vocês, eu resumo, vou até ler junto com vocês, tá? O título do artigo dele se chama Significância Adaptativa da Atratividade Física das Fêmeas. O papel da relação cintura-quadril. Olha aí que interessante, gente. Publicado na prestigiosa, né, revista científica norte-americana Journal of Personality and Social Psychology, né? A revista de personalidade e psicologia social, em 1993. Olha o que o Singh descreveu no artigo dele. Evidência é apresentada demonstrando que a distribuição da gordura corporal, tal qual mensurada pela relação cintura-quadril, gente, guarda esse nome aí. Pessoal, tiver uma fita métrica em casa, já deixa a fita métrica em posição aí. Quem quiser fazer uma demonstração em si mesmo, tá? Em si mesma, melhor dizendo, que só vale para as mulheres, para os homens isso não vale, tá? É correlacionada com juventude, status reprodutivo endocrinológico e risco de saúde a longo prazo em mulheres. Então, olha só, segundo as evidências apresentadas pelo estudo do Singh, a relação cintura-quadril, o que é isso, gente? Relação cintura-quadril. Você mede a sua cintura, pega a fita métrica, passa aí na cintura e mede. Tantos centímetros. Meça o seu quadril. Passe a fita métrica aí ao redor do seu quadril e faça o seguinte cálculo. Divida a sua cintura do seu quadril. O resultado, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, né? Se o seu resultado estiver dentro de uma determinada média, você seria considerado uma pessoa atraente biologicamente em qualquer lugar.
Daqui a pouquinho nós vamos falar mais. Então, olha só. 3 estudos mostraram que juízes, né, que homens, perdão, julgaram mulheres com baixa relação cintura-quadril como sendo atrativas, né? Então, de acordo com esses estudos, depois eu vou mostrar para vocês que esses estudos foram replicados por vários outros pesquisadores, né? Que uma relação cintura-quadril tendo como média 0,7 é considerada altamente atraente para a grande maioria dos homens. Os homens, de modo geral, acham atraentes fisicamente, viu, gente? Não vamos falar de aspectos psicológicos, de aspectos intelectuais e tal, não. Fisicamente, corpo. Os homens acham atraentes o corpo feminino que apresenta relação cintura-quadril em média 0,7. É uma variação entre 0,8 e 0,6, sendo que as mais atraentes seriam ali por volta de 0,7 nesses estudos. Está chegando aqui a informação no chat. Yasmin ali se manifestando, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que esses estudos mostram, viu, Yasmin? Que tipo de informação eles vão trazer. E aí, olha só. O estudo número 1 documenta que mudanças menores, né, na relação cintura-quadril das vencedoras do concurso Miss América e das pessoas que posaram, né, as mulheres que posaram para a revista masculina Playboy, tiveram, né, essa mudança ao longo dos últimos 30, 60 anos. Eu vou mostrar para vocês numa aula específica. Essa aula, inclusive, eu vou postar para vocês depois, essa aula já está gravada, tá? É uma aula complementar para vocês assistirem, que vai mostrar justamente algumas pesquisas sobre essa questão das capas de revista. Hoje em dia não tem mais revista, né, gente? Acho que muitos de vocês nunca ouviram falar dessa revista Playboy, né? Antigamente existia uma revista masculina. O que é revista masculina, gente? É uma revista voltada para o público-alvo predominantemente masculino e que tinha reportagem, entrevista e tal. E o ponto central dessas publicações eram as fotografias de mulheres nuas. Então, por que eles fizeram uma análise das capas dessas revistas, né? Das modelos que posaram para essa revista? Porque, teoricamente, a revista escolhia pessoas que eram considerados atraentes pelos leitores dessas publicações. Então, foi uma maneira de analisar ao longo da história, né, se houve mudanças. E tem um estudo muito interessante que mostra que desde o primeiro número dessa revista masculina até o número, foi em 1997 que foi feito esse estudo, né, se eu não me engano, 97 e 98. Desde o primeiro número, estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Marilyn Monroe, sim, Marilyn Monroe, atriz americana, foi a primeira capa da revista Playboy, até a capa de 1998 nos Estados Unidos. O que eles observaram? Progressivamente as modelos estavam mais magras. Só que o estudo do Singh mostrou que, apesar de elas estarem progressivamente mais magras, a relação cintura-quadril permaneceu a mesma praticamente. Por quê, gente? Porque a relação cintura-quadril não tem a ver com peso, tem a ver com proporção. Então, uma pessoa pode pesar, sei lá, 45 quilos e ter uma relação cintura-quadril 0,7. E uma outra pessoa pode pesar, né, uma mulher, pode pesar 98 quilos e ter relação cintura-quadril 0,7. Porque, gente, independe do peso, independe da massa corporal. Perdão. Independe da massa corporal. Está relacionado com, perdão, proporção. Tá certo, pessoal? Antes de eu prosseguir, deixe-me ver aqui as informações do chat. Ver o que o pessoal está comentando. Guitar Hero, minha cara Yasmin. Agora você me fez lembrar do jogo, um jogo muito bacana, né? Gente, vamos parar com esse negócio aí, né? Negativo, pessoal. Cadê a autoestima? Daqui a pouquinho vou montar um grupo, né, de ajuda aí pro pessoal. Vamos fazer uns debates para o pessoal, né, começar a resgatar a autoestima, gente. Que isso?
Não, 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 negativo. Nada de baixo astral, tá? Todo mundo tem suas características de atratividade. E o que eu tenho comentado há vários anos, né? Atendi predominantemente mulheres na minha carreira como psicólogo, muitas delas com questões relacionadas à autoestima, né, gente? E aí a grande questão é a seguinte: as pessoas são atraentes das mais diferentes formas, dos mais diferentes jeitos. E sabe o que é mais bacana? É você encontrar uma pessoa que te admira globalmente, uma pessoa que se encanta por você pelo conjunto das suas características. Gente, isso aí é maravilhoso e fantástico. Ah, mas aí eu não encontrei ninguém. Então o povo é que está perdendo. Esse povo aí que não está encontrando as características adequadas, né? Que cada um de nós demonstra. Então, antes de tudo, autoestima. Quando a gente tem autoestima, a gente se torna atraente. Eu vou explicar isso para vocês lá na introdução à psicologia, tá bom? Sei que vocês estão brincando, né, gente? Mas é importante fazer esse comentário. Minha cara Flávia, né? A relação cintura-quadril, você vai pegar a sua cintura, né, média, cintura, e divide pelo seu quadril. Tá? Aí você vai ter um número. Esse número vai variar entre 0 e 1. Então, o que acontece? Quem tem relação cintura-quadril por volta entre 0,8 e 0,6 é considerada mais atraente fisicamente. Gente, não é nem beleza do rosto, é fisicamente, gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês por quê. Gente, quem entende um pouquinho aí de matemática já está começando a entender o que é relação cintura-quadril. Eu vou mostrar para vocês as imagens daqui a pouco. Uma pessoa que tem relação cintura-quadril 0,7 é uma pessoa que apresenta, de modo geral, uma bacia mais ampla, independente do peso e da altura. Gente, o que bacia mais ampla prediz? Uma bacia mais ampla vai predizer menor risco de complicações durante a gestação em função do espaço para o desenvolvimento do embrião. Ah! Então aí vocês estão vendo a tal da tendência biológica. Estão começando a pegar o raciocínio, gente? É mais ou menos por aí. Vamos ver mais para frente. Tá. O pessoal já está querendo o grupo de autoestima, né? Vamos montar mais para frente então, gente. Estou vendo aí que o pessoal está muito interessado. Tá? Ok. Gente, para com esse negócio de sou feia, mas sou legal. A beleza, minha cara, ela tem aspectos que são clássicos, tem aspectos que são biológicos e tem aspectos que estão associados à forma com a qual a pessoa interage com outras pessoas. A beleza, ela não é só física ou unicamente física. Ela não é só biológica ou unicamente biológica. A beleza, para quem se encanta por alguém, ela é transcendente. Gente, a quantidade de pessoas que são fisicamente extremamente bonitas, mas são feias, porque são pessoas que não têm conteúdo, são pessoas que não são encantadoras do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista do humor, do ponto de vista da conversa. Gente, é um conjunto de fatores. Então, é tudo uma questão de encantamento geral. Tem a beleza física, tem aquilo que torna a pessoa bela, independente dos aspectos físicos, viu, gente? Vamos ver mais comentários aqui. Ok. O pessoal já está medindo aí, né? Estou vendo aqui. Sim, minha cara Eduarda, a base da relação cintura-quadril é justamente isso, porque veja bem, o que uma relação cintura-quadril entre 0,8 e 0,6 está mostrando? Que a pessoa tem um quadril largo, proporcionalmente largo. Tá, gente? Então não é você imaginar assim, aquela pessoa tem um quadrilzão. Não, é proporção. Eu vou mostrar as imagens daqui a pouquinho, fica mais fácil o pessoal entender, tá? É uma questão teórica, viu, gente? Senhorita Isabela está apresentando uma questão da psicologia evolucionista. Os psicólogos evolucionistas, eles trazem essa questão, sim, viu, minha cara Isabela? Só que eu vou apresentar para vocês na aula de seleção sexual que uma das teorias relacionadas a por que as mulheres têm mamas proporcionalmente muito maiores
do que qualquer outra fêmea de primata, né? Você compara as mamas das mulheres, né? Das fêmeas da espécie humana, com as fêmeas dos outros primatas, de qualquer espécie de primata. Você quem já viu Zoológico, né? National Geographic, Animal Planet, sei lá qual é o programa de bicho você já assistiu e viu lá, né? A primata, né? A macaquinha e tal, amamentando. Gente, elas têm basicamente mamilo, elas não têm mama. E elas produzem leite, tá? E o que, que acontece no caso da mulher? A mulher tem mamas que, teoricamente, o tamanho da mama não está associado necessariamente a uma maior eficiência na produção de leite. Então, os psicólogos evolucionistas, alguns deles, desenvolveram uma teoria segundo a qual as mamas teriam uma característica de sinalização para atratividade sexual. Ou seja, as mamas elas teriam a função de atrair os machos e não necessariamente apenas o desenvolvimento, né, da amamentação. Mas eu vou discutir com vocês depois. Vou até criticar esse tipo de teoria, né? Porque é uma teoria que não dá para testar, não dá para voltar lá nos tempos primitivos para analisar isso, né? Então fica só no campo da especulação, tá bom? Deixa eu terminar de ver aqui o chat para prosseguir. Ok, gente, o senso de humor de vocês é incrível, tá? Isso mesmo, ó, gostei, minha carana Isabela. O que adianta a pessoa ser bonita e ser chata? Não adianta nada. Aliás, gente, é bacana estar com alguém que é fisicamente atraente, interessante, mas lembra da habituação pelo estímulo que eu falei para vocês lá na introdução à psicologia? Chega uma hora que é igual o quadro. Você vira e fala assim, uau, lindo, uau, linda. Passa um tempo, você se acostuma. Mas um bom papo, uma boa conversa, conteúdo, gente, isso é inesgotável. Uma pessoa que te faz rir e que ri junto com você tá tão raro. Tá raro demais, gente. Então, ó, fica a dica aí, não procura só o aspecto físico, não. Procure características globais, viu, gente? Globais, tá? Vamos em frente, deixa eu ver aqui mais. O pessoal tá fazendo continha ali. Tá certo. O cálculo é esse, viu, minha cara Zildete? Tá certinho o cálculo. Tadã, ok, pessoal pedindo informações. Minha cara Claudiane, pode ser que você já viu um problema na rede, tá? Eu acredito que se os demais colegas também estiverem experimentando essa falha, talvez seja a minha rede por conta da chuva. Mas se for algo pontual, por favor, verifique a sua rede, tá bom? Vamos na sequência, gente? Olha lá. Deixa eu passar direto para as imagens, para o pessoal poder entender, que eu acho que ficou... Algumas pessoas estão com algumas dúvidas, né? Então, deixa eu só terminar de comentar, gente, a principal conclusão do trabalho do SIM. Sugere-se que a relação cintura-quadril representa, olha aí que importância, gente, olha só, sugere-se que a relação cintura-quadril representa uma importante característica cultural associada com a atratividade física, tanto quanto com a saúde e o potencial reprodutivo. Então, acertou quem falou que a relação cintura-quadril tem a ver com reprodução. Mas para lá e vão refletir comigo para vocês entenderem. Gente, significa então que só pessoas, no caso mulheres, com relação cintura-quadril, né, variando entre 0,8 e 0,6 são atraentes? Os homens só vão se interessar por mulheres assim? Falso, gente. Por que é falso? Porque nós não somos bichos. Nós somos pessoas. Como nós somos pessoas, nós escolhemos as pessoas que nos interessam por vários fatores. Gente, a relação cintura-quadril é uma tendência. Eu viro e falo assim, né? Passou a menina na rua, eu viro e falo, nossa, a menina é atraente. Necessariamente eu vou até ela, eu tô apaixonado por você, porque você tem a relação cintura-quadril 0,7. Não, gente. Isso seria um determinismo biológico. Agora, a relação cintura-quadril, ela mostra uma tendência? Sim, ela mostra uma tendência. De modo geral, os homens tendem a considerar mais atraentes fisicamente corpo
mulheres que apresentam essa relação cintura-quadril. Gente, é um dentre centenas de fatores que fazem com que uma pessoa seja atraente, tá bom? E esse fator é biológico, ok? Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui no chat. Ok. O pessoal está se divertindo ali com as medições, né? Pelo que eu estou vendo. Então vamos lá aqui na sequência, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês agora algumas imagens para ficar mais claro. Tá aí, gente, a tal da relação cintura-quadril. Então, o 7 seria, entre aspas, né, o número mágico da sedução feminina, né? Então, como é que é feita essa medição aí, segundo o trabalho original do Sim? Você vai pegar a cintura, ó, vai pegar a fita métrica e vai medir a sua cintura no ponto mais estreito, como está mostrado aqui na imagem. Então, aqui, ó, razão, né? Que é a divisão. Aqui em cima, a cintura, em centímetros. E aqui embaixo, o quadril, também em centímetros. Como é que você vai medir seu quadril? Meça o seu quadril no ponto mais largo. Ok, gente? Vocês estão acostumados aí com medição, né? Questão de roupa e tal. Então, esse é o processo de medição proposto pelo artigo do SING. Então, o que é a relação cintura-quadril? Dividir a cintura pelo quadril em centímetros. E olha só o que acontece, pessoal, olha as informações. Então, está aqui um esquema corporal, relação cintura-quadril 0,7. Então, está aqui a cintura, está aqui o quadril. Aqui está uma relação cintura-quadril 0,9. Gente, isso, volto a insistir, isso independe do peso, isso independe da massa corporal. É uma questão de proporção, tá bom? Como eu falei para vocês, uma mulher que pesa 45 quilos pode ter relação cintura-quadril 0,9. Já uma mulher que pesa 100 quilos pode ter uma relação cintura-quadril 0,7. Teoricamente, biologicamente, quem que vai ser mais atraente? A que tem a relação cintura-quadril 0,7, independente do peso, independente da massa corporal. Então quer dizer que aquela ideia de que ser mais magra ou ser mais robusta está associado com beleza, isso não é biológico não, gente, isso é cultural. Entenderam a diferença? Relação cintura-quadril, biológico. Peso, massa corporal, em termos de atratividade, cultural. Na minha aula gravada, que eu vou passar para vocês depois, tá? Eu mostro algumas questões relacionadas à história da arte. Você pega, por exemplo, qual era o padrão de beleza ali da época do Renascimento, né? Grandes autores do Renascimento, Rafael, Botticelli, Tiziano e tal. E vejam as representações de nus femininos desses autores. Mulheres voluptuosas, mulheres que hoje em dia são consideradas até gordas, digamos assim. Mas se você for analisar, isso já foi feito, a relação cintura-quadril delas é quanto, gente? Me surpreendam com a resposta. 0,7, 0,8, 0,6. Entenderam o raciocínio? Não é o peso, não é a massa corporal, é a relação cintura-quadril. E aí, historicamente, essa história de magreza, que é muito mais recente na história, é uma construção cultural, aí sim, tá bom? Deixa eu ver as informações do chat. O pessoal ainda está procurando a fita métrica, né? Ok. Gente, de onde que vocês lembraram Tartaruga Ninja? Esse aí foi do baú, viu? Yasmin, você falou uma coisa que eu achei bem legal, assim. Eu que gosto muito de arte, né? Vocês já acompanharam minhas aulas de introdução e tal. Vocês viram que eu gosto bastante de pintura e tal. O corpo humano é muito bonito. E, particularmente, as formas humanas são bonitas. As proporções. Então, se você pega, né, a história dos nus artísticos na pintura e na fotografia, ao longo da história, vocês vão ver, o corpo humano é belíssimo. Sendo que o que tem mudado ao longo da história tem sido a questão de imposições culturais.
Ah, a pessoa ser mais magra, a pessoa ser mais gorda, isso é cultural. O que permanece biologicamente? Relação cintura-quadril no caso da mulher. No caso do homem é o inverso, tá, gente? Vou mostrar daqui a pouquinho. Tá bom? Isso, minha cara, Fernandes, foi direto ao ponto. O uso do espartilho, intuitivamente, era uma forma de fazer o que com a relação cintura-quadril? É justamente isso, perfeito. Ok. Gente, eu tinha uma amiga na época do segundo grau. Era uma moça belíssima, muito inteligente e tal. Chamava-se Cecília. Cecília tinha uma frase fascinante. Ela dizia assim: tudo que é natural é perfeito. E é, gente. O que é natural é perfeito, porque é natural. Então, em terapia, eu discutia muito com as minhas pacientes, né? Os pacientes às vezes viravam e falavam assim: ah, mas eu tô igual, né? Você comentou, ah, eu tô com uma barriguinha aqui, ou, né, um terror que muitas mulheres têm, celulite e não sei o quê, estria. Gente, é corpo. O corpo naturalmente tem esses aspectos. E aí o que acontece? A busca pela perfeição corporal é ilusória, é neurótica, porque o que é bonito é o corpo natural. Eu me surpreendo de ver hoje em dia pessoas falando de, eu digo assim, pessoas que eu digo, você vê assim alguns rapazes comentando sobre celulite, eu falo, gente, vocês estão comentando sobre o detalhe ao invés de se preocupar com o todo. É uma questão típica do século XXI, né? Esse narcisismo e tal. Vai ter uma aula de introdução que eu vou falar melhor sobre isso. Mas, meus caros, o corpo natural, você sendo natural, tá ok. E aí, se a pessoa não curtir o seu corpo, é ela que tem que partir, não é você que tem que se submeter ao desejo do outro, não. Né? O outro vai curtir o seu corpo, beleza, sorte dele. Agora, dele ou dela, né? Agora, se essa pessoa não curtir, problema dele ou dela, gente. Você não. Se você não tem um problema de saúde que requeira, né, algum tipo de dieta e tal, seja você mesmo. Curta seu corpo, aprenda a ter prazer com seu corpo. Isso é que é o bacana, né? E não essa neurose, essa coisa, ó, tal. Gente, vocês vão aprender uma coisa muito importante ao longo do curso. Dados estatísticos. A quantidade de problemas relacionados à esfera da sexualidade no século XXI. Estava discutindo com alguns colegas psicólogos. Nunca as pessoas foram tão bonitas fisicamente. Gente, pega minha foto de formatura, eu e as minhas coleguinhas, 20 anos atrás. Pega a foto de vocês. Compara, mesma idade. Gente, nós éramos, perto de vocês, horrorosos. Dente de qualquer jeito, aquele cabelo e tal, corpo pá. Corpo era aeróbica, né? Era a modinha lá da minha época e tal. E, gente, pessoal, tranquilo. Hoje em dia vocês são bonitos, vocês estão na academia, vocês estão malhando. Mas o que acontece na expressão da sexualidade? As pessoas com problema de impotência sexual, né, no caso, os homens, as meninas com dificuldade de alcançar o orgasmo, dificuldade de lidar com a questão sexual. Então, o que adianta ter o corpo, entre aspas, perfeito, e você não usufruir do prazer? Neurose. Vocês vão ver isso depois na introdução, vou falar mais sobre isso, tá bom? Vou ver mais notícias aqui do pessoal. Pessoal comentando aqui, né? Ok. Nenhuma pergunta específica. Vamos em frente, pessoal. Olha só. Então, no caso dos homens, o esperado é uma relação cintura-quadril por volta de 1, sendo que muitas vezes acima de 1, né? De modo geral, os homens tendem a apresentar a cintura mais larga do que os quadris, enquanto que as mulheres, do ponto de vista da atratividade biológica, tenderiam a apresentar, né, essa relação cintura-quadril, o quadril mais largo do que a cintura, tá certo, gente? Conforme aí a imagem, tá? Vamos ver mais informações. Parece que tem. Ah, minha cara Milena. A Milena está citando uma coisa interessante, tá? A universidade, ela disponibiliza para a comunidade acadêmica a academia escola, né? E a academia escola, gente, lembra lá dos romanos? Mens sana in corpore sano. Sem neurose.
Você desenvolve seu corpo do jeito que você quiser também, ninguém tem nada a ver com isso, mas sem neurose, né? E aí eu gostei do que a senhorita Yasmin comentou. Perfeito é o corpo feliz. Perfeito, minha cara. Brilhante, é isso mesmo, tá? Vamos na sequência, gente. Olha aí historicamente. Vocês estão vendo aí à esquerda a representação do ideal do corpo masculino biologicamente. Isso aí é o Davi de Michelangelo. Então, basicamente, como é que é a representação masculina? É um triângulo de cabeça para baixo, ou seja, ombros largos, os ombros mais largos do que o quadril, né? A cintura mais larga do que o quadril. E à direita, vocês estão vendo a representação, isso do período helenístico, gente. Ou seja, do final da Antiguidade Clássica. Uma representação de Afrodite Calipígia. Do grego significaria Afrodite de belas nádegas, né? Olha a representação da beleza feminina transcultural. Ou seja, a representação da beleza feminina que transcende o tempo. Ou seja, é uma representação biológica. Vejam só, os antigos gregos já imaginavam que Afrodite, a deusa do amor, né, a mais bela das deusas, tinha características de relação cintura-quadril, o quê, gente? 0,7. Pessoal, eles mediram a estátua, para vocês terem uma ideia. Foram lá, mediram a estátua, pegaram a tal da fita métrica e tal. O que eles descobriram, gente? Que a estátua tem uma relação cintura-quadril, chuta aí, 0,7. E isso foram os gregos, lá no final do período da Antiguidade Clássica, lá no período helenístico. Tá certo, gente? Olha que interessante, isso é transcultural, né? Estou vendo mais informações aqui do pessoal. Vamos ver o que vocês estão fazendo de informação. Vamos ver. A pessoa está perguntando sobre a academia escola, né? Gente, eu infelizmente não tenho informações específicas, tá? Mas eu estou vendo que o pessoal que já está participando está passando as dicas aqui, né? Então, se vocês puderem depois passar, né, a informação direitinho. Eu sei que fica ali, quem conhece Rio Verde, né? Fica ali perto do Santo Agostinho, né? O bairro Santo Agostinho e tal, Vila Carolina, uma coisa assim. Vocês vão até lá, bem bacana, o pessoal da educação física acompanha vocês. Tem natação, tem musculação, tem um monte de coisa legal para o pessoal fazer, tá? Isso, minha cara, é na antiga Penha. O pessoal conhece Rio Verde há mais tempo. Vamos na sequência, pessoal? Olha só. Vou apresentar para vocês só a parte estatística de vários artigos que foram realizados, estudos em vários países diferentes, com culturas diferentes, para vocês verem, pessoal, que não é cultural, que tem um aspecto biológico envolvido. Geralmente, pessoal, uma tendência psicológica, um comportamento que se expressa transculturalmente, o que é isso? Que se expressa ao longo de várias culturas, tende a ter uma base biológica. Se ele se expressa em culturas diferentes, a probabilidade é que tem uma base biológica, porque a biologia não depende da cultura, né? Olha o estudo feito aí no Reino Unido, pessoal. Vocês vão aprender depois, pessoal, que achou que psicologia era ciências humanas exclusivamente, se enganou. O pessoal no terceiro período vai ter aula de estatística, importantíssima para o nosso trabalho como psicólogos. Vocês vão aprender os chamados estudos de correlação, né? Os estudos de correlação buscam estabelecer uma relação que não é de causalidade, mas que mostra que duas variáveis estão tendo, né, uma variabilidade juntas ou opostas. Então, por exemplo, se eu observo uma correlação alta entre duas variáveis, significa que existe uma boa relação entre elas. Se, por outro lado, a correlação é baixa, significa que uma vai para o lado e outra vai para o outro. Vocês estão observando aqui esses pontinhos pretos, estão vendo, gente? Cada pontinho preto desses representa uma escolha. Ou seja, um grupo de homens lá na Grã-Bretanha foi solicitado a julgar imagens, fotografias de mulheres. E eles tinham que dizer qual fotografia era mais atraente.
E, evidentemente, que os pesquisadores já tinham as medidas de relação cintura-quadril. Então, cada pontinho desse está mostrando qual foi a escolha que os homens fizeram. Vocês estão vendo aqui no eixo X, aqui embaixo, WHR, vocês já aprenderam comigo, que WHR é relação cintura-quadril. Então, aqui está variando de 0,60 até 0,85. Gente, a maioria das respostas dos homens ingleses está variando, ó, entre 0,80 e 0,70, sendo que a maioria das respostas está girando entre 0,7 e 0,75. Opa, alguém pode virar e falar assim: ué, mas isso aí pode ser da cultura da Grã-Bretanha. Vai que eles acham bonito uma relação cintura-quadril variando aí entre o 0,7. Será que são só os homens ingleses? Vamos ver mais resultados? Olha lá. Turquia, gente. A cultura britânica é uma, a cultura turca é outra. Olha lá. Eles apresentaram essas imagens. Estão vendo aqui à esquerda, pessoal? Aqui as imagens, né, de vários corpos femininos e pediram para os participantes, né, todos homens turcos, que escolhessem qual desses corpos eles consideravam mais atraente. E olha aqui, pessoal, qual foi a maior proporção escolhida? 0,7. Aqui. A maioria dos homens turcos escolheu 0,7. Sendo que teve muita gente 0,8 e muito menos 0,9. E rejeitaram o 1. Então, a maioria escolheu 0,7. Já vimos na cultura britânica, já vimos na cultura turca. Vamos ver mais culturas, gente? Olha lá. Camarões, na África Ocidental. Gente, cultura de camarões, será que é igual à cultura britânica? Não. É igual à cultura da Turquia? Não. É uma cultura africana. Olha o que eles escolheram, gente. Aqui tem as imagens, né, dos corpos femininos, que eles tinham que dizer qual desses corpos eles achavam mais atraentes. E olha só a escolha dos homens de Camarões, 0,8. Ou seja, continua naquela variação que eu falei para vocês, entre 0,8 e 0,6, né? Mais dados. China, gente. Então, lá, os chineses, os homens chineses, observaram essas imagens, né, de corpos femininos, vocês estão vendo, e pediram para os homens chineses escolherem quais desses corpos eles consideravam mais atraentes. E olha lá os homens chineses escolhendo 0,6. Mas olha só que interessante. Vocês viram que, independente da cultura britânica, turca, chinesa, camaronense, os homens estão escolhendo entre 0,6 e 0,8. Suécia, gente. Então, lá na cultura sueca, eles fizeram um estudo para ver o seguinte. Gente, vamos ver, então, se tem diferença com relação ao aspecto étnico, né? Então, eles apresentaram corpos de mulheres negras e corpos de mulheres brancas. Meus caros, o resultado foi exatamente o mesmo. Os homens suecos preferiram entre 0,60 e 0,75, tá? Então, mesmo resultado das outras culturas. E olha aí que interessante, né? Trouxe para vocês aí uma reportagem, até relativamente antiga, né? Do jornal britânico The Telegraph, de 11 anos atrás, né? Então, o jornalista, o Andrew Hope, ele escreveu o seguinte: os pesquisadores descobriram que uma mulher que possui o formato de ampulheta. Gente, vocês sabem o que é uma ampulheta? É o famoso relógio de areia. No Brasil, nós chamaríamos antigamente garrafa de Coca-Cola. Vocês já ouviram essa expressão antiga, né? O pessoal antigamente falava isso. Gente, ampulheta, garrafa de Coca-Cola, é o quê? Relação cintura-quadril entre 0,8 e 0,6, tá? Então, vamos lá. Pesquisadores descobriram que uma mulher que possui forma, né, de ampulheta,
tem muito mais, que essa forma, né, tem muito mais importância para o homem do que o tamanho da mama, né, do busto, ou as características faciais. Opa, olha aí. Então, segundo esses pesquisadores, aquilo que mais chama a atenção dos homens biologicamente não é o tamanho dos seios, tecnicamente as mamas, né? Vocês vão aprender melhor lá na anatomia, e tampouco as características do rosto. É a relação cintura-quadril. Então, o que eles estão dizendo? Eles também descobriram que os homens levam metade de um segundo para decidir se um membro do sexo oposto é atraente. Então, segundo esses estudos, os homens batem o olho nas formas femininas, se identificam a relação cintura-quadril entre 0,6 e 0,8, essa pessoa é atraente. Gente, de novo, isso significa que todos os homens só vão se sentir atraídos e interessados por mulheres que têm... Não! Isso é um fator. Isso é uma tendência. Tá? É só um fator, é uma tendência. Aí ele está dizendo aqui, eles calcularam que a relação, né, cintura-quadril de 0,7, ou seja, um quadril medindo, perdão, uma cintura medindo 70% da circunferência do quadril, teria uma forma perfeita. E aí eles citam aqui um exemplo, ó. Mulheres com figuras, né, de ampulheta, tais como Marilyn Monroe, Jessica Alba e a Alessandra Ambrosio, né, que é modelo. Gente, Marilyn Monroe, hoje em dia, muita gente consideraria que a Marilyn Monroe estaria acima do peso, mas ela é 0,7. Jessica Alba, que vocês estão vendo aqui a foto dela, num filme muito bacana, baseado numa HQ do Frank Miller, né? Frank Miller, gente, grande desenhista norte-americano. Frank Miller é o responsável por obras-primas, né? Das HQs, dos quadrinhos. Frank Miller foi o criador da série Cavaleiro das Trevas, né? Fantástico, fantástico. Tem 300, né? A pessoa que assistiu o filme. Frank Miller idealizou 300. E também Sin City, que tem o Sin City 1 e 2, ambos belíssimos, né, visualmente, em que pese a violência extrema do filme, mas tem muita coisa bacana, né, artisticamente. E a Jessica Alba, a personagem do filme, vocês estão vendo aí, que ela tem também uma relação cintura-quadril 0,7. Tem outras informações, né? Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês agora, é só uma repetição do artigo, é só para mostrar para vocês que isso já está sendo difundido na cultura popular, né? Então, ele está dizendo aqui sobre o trabalho do Dr. Dixon, da Universidade de Vitória, de Wellington, na Nova Zelândia. Ele está dizendo assim, que esse Dr. Dixon também concluiu que a mesma fórmula, entre aspas, do corpo perfeito sobre as mulheres tem uma relação cintura-quadril 0,7. Aí ele explica. É provável que uma relação perfeita 0,7 envie um sinal biológico aos homens que aquela mulher é mais fértil e mais provavelmente produzirá uma prole saudável. Não importa o tamanho que essa mulher tenha. Lembra que eu falei para vocês, gente? Não importa o peso, não importa a massa corporal. O relevante nesse caso é a relação cintura-quadril. Tá bom, gente? Vamos aqui em frente. E aqui vocês estão observando, né? Figuras ao longo da história que eu trouxe para vocês observarem. Está aqui Vênus de Botticelli, está ali Marilyn Monroe e está aqui a atriz norte-americana Scarlett Johansson. Gente, curiosamente, todas elas têm relação cintura-quadril quanto, gente? 0,7, 0,8, variando entre 0,8 e 0,6. Vou fazer uma breve pausa agora para ouvir as perguntas e os comentários de vocês. Fiquem à vontade. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Alguém tem algum questionamento?
Professor, Pois não, minha cara, fique à vontade. em relação a isso, a gente já viu aí que tem muita similaridade entre as culturas. Será que o fator cultural influenciou na mudança dessa regra ou não? Porque assim, eu fiquei pensando naquilo que você disse a respeito da realidade de hoje, de muitos problemas, né, de ordem emocional, também relacionado à autoestima. De certa forma, essa relação aí pode mudar com os fatores culturais, excesso de uso de redes sociais, enfim. Será que essa métrica pode mudar em relação à exposição a diversos tipos de corpos hoje em dia? Excelente pergunta, minha cara Débora. A relação, ela não muda porque ela tem uma base biológica, digamos assim. Então, teoricamente, os homens, e aí vários estudos têm associado também a questão da testosterona. Quanto maior a produção de testosterona, maior o interesse dos homens por relação cintura-quadril, variando entre 0,6 e 0,8, né? Tendo 0,7 como um ponto mediano. Mas o que, que acontece, minha cara Débora? A exposição à cultura, ela progressivamente mudou a concepção sobre o que é um corpo bonito. Então, se você analisar, eu vou trazer esses dados posteriormente para vocês, mas basicamente com relação ao peso e à massa corporal, viu, minha cara? Isso já aconteceu. Ao longo da história, nós tivemos uma mudança, igual eu estava comentando, da época do Renascimento. As mulheres do Renascimento, elas eram voluptuosas. Hoje em dia, muita gente diria que elas eram gordas, vamos dizer assim. Só que nós temos que nos lembrar, meus caros, que naquela época, e na verdade não só naquela época, como durante a maior parte da história da humanidade, os seres humanos passaram fome, muita fome. Se vocês realizarem uma leitura, né, sobre a história da humanidade, vocês vão ver que a maioria da humanidade passou fome até meados do século XX, quando surgiu a revolução da agricultura comercial. Então, como a humanidade frequentemente passava fome, de modo geral, as pessoas tendem a atribuir qualidades estéticas àquilo que é raro. Então, gente, o que, que era raro naquela época e durante muitos anos? Pessoas voluptuosas, porque eram pessoas que podiam se alimentar bem. A grande maioria das pessoas não podia se alimentar. Portanto, a grande maioria das pessoas que tinha que trabalhar duro, trabalho braçal, aquela coisa toda, eram pessoas mais magras. Mas mais magras não por escolha, mais magras porque passavam fome. Então, as pessoas das classes superiores, isso é uma das teorias que fica difícil de comprovar, né? É uma especulação. As pessoas das classes mais que possuíam mais recursos, né? Essas pessoas elas apresentavam corpos com maior massa corporal. Essas pessoas comiam e comiam mais. Ao longo da história isso foi permanecendo. No século XX, com a revolução da agricultura comercial, pessoal, qual que é o grande problema, um dos problemas da saúde pública em praticamente todo o mundo? Obesidade. Então, como obesidade tornou-se algo comum, passou-se a adotar. Lembra aquela ideia do critério de raridade? Ué, se a maioria das pessoas está obesa, bonito vai ser quem é magricelo. Bonito vai ser quem tiver muito magro, magérrimo. E claro, né, minha cara, aí tem questões voltadas para moda, etc, né? Então é por isso que muitos autores vão dizer, por exemplo, que transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia, e mais recentemente a vigorexia, né, que está associada ao excesso de atividade física, esses transtornos alimentares estariam diretamente vinculados à mudança do padrão cultural de beleza, que é imposto culturalmente. Aí sim. E qual que é a nossa grande luta? Eu falo nossa no sentido assim, profissionais de saúde mental, né? É fazer com que as pessoas compreendam aquilo que muitos de vocês escreveram aí no chat. A importância de um corpo natural. Gente, seu corpo é bom do jeito que é. Aí você vira e fala assim, mas eu queria
ter mais definição. Gente, então, beleza, você malha, você define mais, mas porque você quer. E não aquela neurose de, se eu não fizer isso, eu não serei bonito ou bonita. Sendo que, na verdade, as pessoas se esquecem que a dimensão do relacionamento afetivo vai além da atratividade física. A atratividade física é um dos múltiplos fatores. E aí, o que acontece, né, minha cara Débora? Aquilo que eu estava comentando com vocês. As pessoas estão focando no desenvolvimento corporal, estão malhando pra caramba, mas a atividade sexual está diminuindo. Olha que bizarro. Tem estudos que mostram que a geração da maioria de vocês, que está variando aí entre 16 e 21 anos, tem menos relações sexuais anuais do que a minha geração, a geração dos anos 80, gente. Que foi adulta nos anos 90, vamos dizer assim, né? Começou a ser adulto nos anos 90. Agora, vamos lá, olha essa discrepância. O pessoal está tão focado no desenvolvimento corporal, mas não está aproveitando. Vocês entenderam o raciocínio? E por que não está aproveitando? Pelas questões neuróticas, ansiedade, depressão, né? E isso tudo tem a ver, claro, minha cara, com a influência dos meios de comunicação de massa, que o tempo todo mostram corpos irreais. Que você vai analisar o dia a dia das pessoas para manter aqueles corpos é massacrante. Sendo que se você mantiver seu corpo natural e você usufruir do prazer que ele pode te proporcionar, a gente tá show de bola. Ninguém precisa se preocupar, né, em relação a isso. Então é uma questão muito interessante. Você vai aprender mais sobre isso na discussão sobre anorexia, bulimia e também a vigorexia, que estão diretamente relacionados a essa ideia de padrão cultural de beleza. A relação cintura-quadril não é um padrão cultural. É estabelecida biologicamente e, portanto, vai sempre existir. Só que a valorização disso é que vai mudar ao longo da história, viu, minha cara? Então é nesse sentido, tá bom? Não sei se era exatamente essa a sua pergunta, né? Sim, eu entendi. Era mais ou Perfeito. menos isso mesmo. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela pergunta brilhante, minha cara. Parabéns. Pessoal, mais alguma questão? Tô vendo que chegaram mais ideias aqui no chat. Pronto, encontrei alguém da época do Erasure, né? Da época ali do Titãs, Legião, né? Depeche Mode, esse povo todo, né, minha cara Ana Silva? Então, estamos juntos, hein? É isso aí. Professor, Pois não, minha cara, vontade. o senhor falou que muda com o tempo a valorização, Sim, a valorização muda com o tempo. Porque mas da cintura quadril ou de massa corporal? tanto da massa corporal, né, quanto da cintura, quanto da cintura quadril, mas conscientemente. Inconscientemente, as pessoas, no caso os homens, né, continuarão achando atraente uma mulher que tem relação cintura-quadril variando entre 0,8 e 0,6. Só que não vai haver uma valorização cultural disso e muitas vezes os homens nem vão verbalizar essa questão. Vai ser simplesmente aquela velha ideia. Eu vou explicar para vocês mais para frente. E os rapazes aí da turma vão agora ficar profundamente revoltados comigo, né? Que eu vou entregar um lance aí que vai complicar a vida de vocês, viu, meus caros? E, por favor, não usem isso contra os namorados, viu, gente? Olha lá. Então, o que acontece? Joga na roda, professor. Já começou? Existe uma característica de comportamento que é chamado na literatura da psicologia evolucionista de eyebrow flash. O que é eyebrow flash? Ao pé da letra, seria tipo um piscar de sobrancelha, vai. Não existe piscar de sobrancelha, você pisca com as pálpebras, né? Mas o que é o piscar de sobrancelha, o eyebrow flash? É um arquear da sobrancelha. Sabe quando a pessoa levanta a sobrancelha assim? Dá aquela arqueadinha numa sobrancelha e não na outra? Dá aquela levantadinha na sobrancelha. O que acontece? Homens heterossexuais apresentam eyebrow flash na presença de mulheres que eles consideram atraentes. Gente, não é para ficar saindo aí na rua agora, né? Se bem que não está nem podendo sair muito na rua, mas você não vai ficar em casa aí você está de repente, tá lá seu namorado, marido, sei lá quem, olhando igual o pessoal estava comentando do Insta aí, né? Aí você fica lá de olho e tal, aí a criatura tá lá, está olhando o Insta,
aí de repente, eyebrow flash. Gente, vai lá e pega o telefone e vê o que ele está vendo. Faz isso não, gente. Isso aí dá ruim. Confiança é base do relacionamento. E agora vocês estão aprendendo comigo que isso é involuntário. Isso não é cafajestagem, isso não é canalice, é uma reação natural e espontânea. Chama eyebrow flash. É um reflexo, praticamente. E olha que interessante, quanto maior a quantidade de testosterona, mais acontece o eyebrow flash. O que fortalece a ideia da base biológica dessa interpretação. Não é consciente. É absolutamente inconsciente. Tá certo? É mais ou menos por aí. Professor, nós estamos falando aqui de situações heteroafetivas. E nas relações homoafetivas, como que essa atratividade se manifesta? Excelente pergunta, minha cara. Não há estudos ainda significativos nesse campo na psicologia evolucionista. Até porque, como a ideia da psicologia evolucionista é justamente a noção, né, de que essas características de comportamento, elas se desenvolveram e se mantiveram com o objetivo inicial de manutenção da espécie, ou seja, de reprodução, acredita-se que elas vão se manifestar prioritariamente em pessoas que apresentam uma orientação sexual heterossexual. No entanto, existem alguns trabalhos que eu já li, vou até resgatar esses trabalhos, né? Ver se eu trago isso para vocês, que mostram, por exemplo, que os homossexuais masculinos apresentam muito mais essas características do que homossexuais femininos. Por quê? Porque são homens. Lembra daquela ideia do aspecto biológico? Então, independente da orientação sexual, por conta da base biológica do sexo, ou seja, masculina, presença da testosterona, o indivíduo vai ter esse tipo de reação, tá? Mas não há estudos em larga escala como esses que eu estou citando, viu, minha cara? Muito obrigado pela sua pergunta. Entendi. Então, se no caso o que faz eles se comportarem assim é a testosterona, e mulheres que têm problema com testosterona alterada se comportam de forma semelhante? Excelente pergunta, minha cara. E a resposta é mais ou menos isso mesmo. A testosterona, ela contribui para um aumento da atividade sexual feminina. Então, mulheres que apresentam um aumento da testosterona passam a ter um comportamento sexual mais ativo e mais frequente. Né? Pessoal que curte aí academia e que conhece gente que malha bastante, conversem com as colegas. E aí, gente, não é quem faz spinning, não, é quem faz musculação. Por quê? Porque a musculação ela favorece o desenvolvimento da testosterona. Então, vários relatos, tem até literatura esportiva que aborda isso, né? Mulheres que praticam musculação ou atividades de impacto muscular, né, que requerem aumento da massa muscular, começam a experimentar um aumento da libido, um aumento do desejo sexual, né? Está relacionado com a testosterona, sim, viu, minha cara? Algumas situações de problemas de útero também, tipo ovários policísticos, que alteram também testosterona, então produzem a mesma reação. Sim, exatamente, minha cara. Perfeito. Obrigada. Vamos ver aqui mais uma informação. Então quer dizer que, por exemplo, se a mulher produz mais testosterona, ela vai sentir atraência por homens que têm, por exemplo, a cintura mais fina? Não necessariamente. Olha que curioso, Então, minha cara. Então, esse mecanismo da relação cintura-quadril, etc., ele é eminentemente masculino, ele funciona para os homens. Para as mulheres, é inconclusivo. Mesmo com o aumento da concentração de testosterona, a literatura não mostra um maior interesse por homens que apresentam a cintura mais fina, os ombros mais largos, não existe essa relação. O que existe? E aí eu vou trazer esse estudo para vocês depois. A face masculina. As mulheres tendem a se sentir mais sexualmente atraídas. Gente, olha lá o que eu estou falando. Depois vocês vão saírem por aí. Não, o que eu vi na aula. Gente, calma. Tendência. As mulheres têm uma tendência a se sentir mais sexualmente atraídas por rostos masculinos mais duros. O que são rostos masculinos mais duros? Aquela famosa expressão
rosto másculo, É né? a cara de mal. Exatamente. Mulheres tendem a não se sentir, gente, estou falando sexualmente atraídas. Não estou falando de interesse global, não. Estou falando assim, você virar e falar, né? Você que é mulher, você que é hétero, virar e falar assim, caramba, ó, abalou aí, ó, esse cara aí mexeu comigo. Não necessariamente você vai se interessar efetivamente por um cara assim, né? Que é aquela ideia, vou mostrar para vocês, né, as imagens posteriormente dos estudos, que frequentemente não sorri, mulheres não se sentem sexualmente atraídas por homens que estão sorrindo o tempo todo. É como uma colega falou, cara de mal, vamos dizer assim. É aquela expressão mais dura, aquela expressão mais fechada, né? E que não tem aquela beleza quase afeminada, né? Aqueles traços quase femininos, digamos assim. São traços mais duros, menos trabalhados, queixo mais quadrado e tal, mas eu vou contar para vocês mais para frente. Para as mulheres não funciona tão bem assim como funciona para os homens, tá, gente? A senhorita Isabela me fez uma questão. Isabela, a resposta é sim, viu? Os estudos têm mostrado, inclusive tem alguns trabalhos bastante interessantes que mostram que a quantidade de testosterona presente durante o desenvolvimento do feto masculino influencia muito no posterior desenvolvimento da orientação sexual daquele indivíduo, daquela pessoa, tá? Não é uma característica que eu vou dizer para você assim, sempre vai ser assim. Não, mas é uma influência, viu? De fato, a quantidade de testosterona durante a formação do feto, isso tem a ver com o quê? Formação do sistema nervoso, a formação do cérebro, né? Quanto maior a testosterona, entre aspas, formação de um cérebro, entre aspas, masculino. Menos testosterona, entre aspas, formação de um cérebro mais feminino. E por aí vai, tá? Seria mais ou menos por aí. É uma tendência. Nem sempre vai acontecer dessa forma, tá bom? Me parece que alguém ia fazer uma questão via áudio. Por favor, minha cara, pode perguntar. Sou eu. É, conforme a evolução do corpo humano, você acha que seria possível chegar a um determinado momento onde todas as mulheres teriam essas medidas? Ou seria impossível, conforme... Porque, querendo ou não, a evolução é algo de anos e milhões de anos. Mas seria possível chegar a um determinado momento onde todas teriam essa medida por estética ou pelo tempo que passou, não sei. Excelente pergunta, minha cara Jennifer. Eu vou apresentar a você duas respostas distintas. Primeiro, vou dar uma resposta biológica. Biologicamente, a resposta é não. E por quê? E eu vou explicar isso para vocês com mais calma depois. O nosso organismo tem mecanismos que não permitem a formação de pessoas iguais ou muito semelhantes. Esses mecanismos, eles garantem a variabilidade entre as pessoas. Então, mesmo os gêmeos monozigóticos vão apresentar variações, vão apresentar variabilidade. Então, temos desde crossing over, desde mutações e tal. Tem uma série de mecanismos biológicos que vão impedir isso. Então, biologicamente, isso não aconteceria. Mas vamos para o segundo ponto, né, que seria a questão cultural. Culturalmente, aí nós já teríamos a possibilidade de intervenções artificiais, né? Aí já seria uma outra história. Só que o que a história natural tem mostrado? Que todas as vezes que se tenta uma intervenção artificial, a natureza sempre encontra uma brecha. Então, culturalmente, as pessoas podem querer começar, podem querer não, nós estamos vendo isso atualmente, inclusive, né? Muita gente querendo ser padronizado, muita gente querendo ter o mesmo padrão de corpo. Só que cada pessoa tem uma biologia diferente. Então é muito difícil. As pessoas conseguiriam essa padronização à custa de muito sofrimento psíquico. Por isso o adoecimento psíquico muito grande no século XXI. As pessoas estão perseguindo um padrão de beleza que é irrealizável. Vocês vão aprender comigo aqui na disciplina que, de modo geral, o corpo feminino é pré-programado para armazenar gordura. Ponto final, gente. O corpo feminino é pré-programado geneticamente para armazenar gordura. Vão existir mulheres
que, por uma variação genética, vão ter menos predisposição a armazenar gordura. Mas a grande maioria das mulheres vai armazenar gordura. O que significa isso? Que uma mulher que vai se engajar, por exemplo, eu quero ser igual a fulana de tal que eu vi lá no Instagram, que mexe com, sei lá, bodybuilder, quero ser igual a ela. Gente, muito difícil, porque você tem limitações biológicas. Se você comparar, né, imagina um homem com a mesma massa corporal que uma mulher, com a mesma quantidade de gordura que uma mulher. Os dois começam a mesma atividade de, digamos, atividade física e tal. Gente, depois de um mês, o homem vai apresentar resultados muito superiores ao da mulher. Por quê? Testosterona. A testosterona favorece a queima de gordura. Já a mulher não, a mulher tem estrogênio. O estrogênio favorece o acúmulo de gordura. Para inverter essa fórmula, você vai ter um desequilíbrio do corpo feminino, que por sua vez, desequilíbrio hormonal, que por sua vez vai desembocar no quê, gente? Um desequilíbrio psicológico. Tá? Então, é muito complicado. A cultura pode até tentar fazer isso, mas é um custo psicológico muito grande, viu, minha cara? Eu tenho muito receio disso, porque nós já estamos vendo alguns desses efeitos atualmente, tá bom? Excelente a sua pergunta. Obrigada, professor. Deixa-me ver mais questionamentos do pessoal aqui do chat. Sim, minha cara Adriele, exatamente. Isso justifica a vontade de comer alimentos mais gordurosos. É o maxilar, sim, excelente. Uhum. Vamos ver o que mais. Exatamente, minha cara Milena. A testosterona, evidentemente, vai ter efeitos mais pronunciados no corpo masculino, né? Mas ainda assim vai ter alguns dos efeitos no corpo feminino, tá? Sorita Lara perguntando o que seria um rosto mais duro. Minha cara, o rosto mais duro seria, como até algumas colegas escreveram mais abaixo, maxilar mais definido, mais quadrado, né? Um rosto menos proporcional ou simétrico, como é o rosto feminino, né? Com formas menos delicadas, formas mais abruptas, né? Nariz mais proeminente, os olhos, né? Essa coisa toda. Seria o rosto mais duro. E principalmente expressões emocionais mais contidas, né? Sem ser muito sorridente e tal. Uma das coisas que é considerado muito pouco atraente, vocês já devem ter visto isso com muita frequência, pessoal que acompanha muitas redes sociais e tal, que é o sorriso de rede social. Sabe aquele sorriso que o sujeito abre a boca e joga a cabeça para trás? Gente, isso é considerado altamente pouco excitante para muitas mulheres. Sorriso masculino, considerado excitante para as mulheres, é aquele meio fechado, meio de canto de boca e tal. Tá? Vários estudos têm mostrado isso, eu vou mostrar isso para vocês depois, tá, gente? Pessoal, estamos nos aproximando, né, já do final da aula. Essa tendência, minha cara Lara, seria explicado pelo fato de que, teoricamente, o corpo feminino é preparado todos os meses para uma eventual gravidez, para uma eventual gestação. Desde a menarca, né? O que seria a menarca, né? Seria a primeira menstruação. Até a menopausa, biologicamente, a mulher se prepara todos os meses para engravidar. E aí o que acontece? Nessa preparação, a mulher precisa de gordura. Então, por isso que a luta feminina contra a gordura é uma luta inglória. É uma luta altamente inglória. A mulher vai ter que fazer sacrifícios intensos que podem, eventualmente, trazer consequências psicológicas intensas. Por isso que o ideal, gente, é sempre analisar a seguinte questão. Aceitação do corpo e adoção de dieta apenas, exclusivamente, para questões de saúde mesmo. Né? Caso de diabetes, alterações hormonais que justifiquem uma dieta, algo nesse sentido. Nosso trabalho como psicólogos seria no sentido de promover a aceitação do corpo, a redescoberta da sexualidade, curtir esse corpo, né? Descobrir que, na verdade, mais importante do que o corpo perfeito é o corpo saudável
e sexualmente pleno, né? Porque a sexualidade é uma parte muito importante do psiquismo humano e tem sido deixado bastante de lado. As pessoas falam tanto de sexo, né, no século XXI, mas praticam muito menos e têm uma concepção muito neurotizante sobre o sexo. Nós vamos falar sobre isso lá na introdução, mais para frente. Tá bom? Ah, minha cara Lara, entendi. O que acontece? Existem alguns indicativos, Lara, de que esse rosto, entre aspas, mais duro teria uma alta correlação com testosterona, viu? Então, um aumento na testosterona teria essa característica, né? Sujeito mais fechado, aquela coisa toda, teria uma correlação com testosterona, viu? Senhorita Fernanda. Ué, que estranho, minha cara, porque ambas as salas elas foram criadas e os colegas, de forma geral, já, inclusive, muitos deles se incorporaram. Você tentou utilizar aquele código da turma que eu postei no início do chat? Não, não tentei, professor. Eu estou lá com a neurofisiologia, que eu fiz semestre passado, mas não aparece a antropologia e nem a genética. Eu mesmo que faço que gera esse código lá e adiciona, é? Não, você vai, tem lá um itemzinho sobre participar da turma, né? Você vai procurar e digitar esse código, tá? Ah, tá, eu vou tentar. Por favor, tente. Você vai entrar no Google Sala de Aula, né? Quer ver? Pessoal, vou pedir licença para vocês um instante para mudar de tela, que às vezes algum colega pode ter a mesma dificuldade, tá? Até porque a nossa aula, basicamente, por hoje já se encerrou, né? Inclusive, estou quase começando a próxima aula. Então, deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui para até auxiliar a colega. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui é o Google Sala de Aula, todo mundo está vendo? O que você vai fazer? Então, você entrou lá no Google Sala de Aula, está vendo esse sinalzinho de mais aqui? Você vai clicar sobre ele. Aí você vai clicar participar da turma. Quando você clica participar da turma, onde está escrito código da turma, você vai digitar ou colar o código que o professor gerou para essa turma. Então, no seu caso em particular, você vai digitar o código da disciplina que eu postei no chat. Deixa eu até postar de novo, pode ser que muita gente tenha chegado depois. Beleza. Aqui. Cadê? Genética, teoria evolucionista. Aqui, ó. Esse aqui é o código da turma, tá? Vou pegar aqui. Opa! Minha habilidade psicomotora é horrível. Vamos lá. Vou postar aqui no chat agora. Prontinho. Minha cara Letícia, você pode também utilizar o código que eu acabei de postar, tá? Para você poder acessar a turma. Tá bom, gente? Caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria do curso ou pode me mandar um e-mail também, tá? Pode entrar em contato que eu respondo para vocês, tá bom? Gente, pelo adiantado da hora, tá? Vou precisar trocar de sala agora rapidamente. Vocês também têm que ir para outra aula. Então, muito obrigado pela atenção. Nos encontraremos novamente na semana que vem. E, acredito eu, se tudo deu certo, né? A aula de hoje ela foi gravada e vou fazer depois o processo de baixar da nuvem para poder colocar lá no Classroom para vocês. Felicidades a todos.